Tarde Show e agora a pauta é comportamento. Marjorie Lotufo, novamente aqui no Tarde Show. Tudo bem? Psicóloga das melhores que eu conheço. Obrigada, obrigada pelo elogio. Obrigada, Jéssica. Imagina, um prazer recebê-la novamente aqui no programa. Vamos falar então sobre transtorno de estresse pós-traumático. Uau, que nome, hein? O nome é longo, é tão complexo quanto o nome. Tão complexo quanto o nome. Na verdade, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno daquela pessoa que sofreu um trauma e nunca foi resolvido. Por isso que se dá o nome de transtorno de estresse pós-traumático. Vou dar alguns exemplos do que seria esse pós-traumático, alguns traumas que poderiam depois trazer essa depressão. Os básicos: morte, né, a perda de um ente querido, a morte, ele é um dos top 10 da lista dos traumas. Temos também entre eles o suicídio, né? Claro, a morte, o suicídio já é a morte, tá? Mas, só que tem outros fatores. Tem a diferença, por exemplo, da morte de um ente querido natural, um acidente ou uma morte natural. Tudo bem, a morte natural, se a gente for separar agora por graus, separar que até, inclusive, daqui a uns dias a gente tem finados e tudo mais. Então a gente tem a perda de um ente querido por morte natural. Já causa um trauma. Já causa, porque ninguém quer se separar do seu ente querido, não é? Mas a pessoa que fica, ela já consegue se preparar. Ela já sabe que aquele ente querido já está prestes a falecer. Não sabemos em qual momento, mas já vai acontecer algo. Eu acho que tem dois momentos da morte natural. Tem a morte natural por doença, que aí nesse caso a pessoa se prepara, muitas vezes pega uma doença, sabe, que judia, como o câncer, que a pessoa sabe que não tem volta. Então, como a própria Hebe, que faleceu algumas semanas, em que a família já sabia que ia acontecer, tanto é que a deixou em casa. Porque os médicos já tinham falado, então vai aproveitar os últimos dias em casa. Então acho que a família vai se preparando assim como doente. Isso são os cuidados paliativos, nos momentos antes da morte. A família acho que já vai se preparando. Tudo bem, sofre durante a perda, mas vai se preparando. É isso mesmo? Isso. E tem, acho que a outra perda, que é a perda natural também, mas como um infarto fulminante. É uma perda natural, né? A pessoa foi uma morte natural, só que foi inesperado. É uma grande surpresa. Então, daí acho que essa tá similar ao acidente. Isso. A morte por um acidente, por um tiroteio, um assalto, também causa o drama. Mas voltando ao comecinho, a questão do suicídio, eu acho que ela causa um transtorno, ela causa um trauma muito grande na família do porquê que a pessoa quis acabar com a própria vida. Muito a cabeça de quem fica. O que aconteceu, o que a pessoa passava, por que eu não ajudei. Eu não consegui salvar essa pessoa. Por que eu não partilhei? Será que eu fiz alguma coisa de errado? O que eu fiz de errado? Isso causa um trauma também. Fora isso, temos o roubo, hoje o assalto. Também causa um tipo de... Causa. É assim, Jéssica, o trauma, ele, independente do que seja, que aconteça na vida da pessoa, a pessoa pode ter um trauma desde uma pisada do grilo, é uma frase que a gente usa muito em consultório. O que seria a pisada do grilo? Olha que interessante. Um dia eu estou caminhando por um jardim e de repente piso naquele grilo. O grilo não vai fazer clack? Vai. Isso pode me traumatizar também. Nossa. Não é interessante? Olha como é a cabeça do ser humano. Porque em algum momento aquele crack vai desencadear dentro da minha cabeça alguma memória que vai me remeter a algo que eu sofri no passado, e aquele crack do grilo, pronto. Toda vez que eu ouvir o crack, vai lembrar de alguma coisa. Então o trauma, ele não tem um trauminha e um traumão. É um trauma. É um trauma. Pode ser a coisa mais simples para mim, mas para você foi um trauma. Quando você falou de assalto, por exemplo, a pessoa foi assaltada, ela desenvolve um trauma. Será que não tem gente que está em casa e vai falar, mas isso não é um trauma, isso é um medo, todo mundo vai ficar com medo de ser assaltado de novo. Qual que é a diferença entre o medo
e um trauma. Perfeito. Porque tem gente que vai falar, mas medo, se Isso. sofreu, vai ficar com medo. O medo passa. Tá? O medo, ele tem ali um período, em algum momento ele vai ser esquecido. O trauma, ele não passa. Ele é recorrente. A todo momento ele vem em flashes na sua cabeça, tá? Você começa a ter pesadelos com aquela cena. Tá. Então, por exemplo, se eu fui assaltado, e daí eu fiquei com medo, mas depois eu fui esquecendo. Se eu esquecer, claro que eu não vou esquecer o acontecido, Claro. mas se eu voltar a querer sair na rua, pegar meu carro, voltar à rotina, era um medo. Era um medo. Se eu me recusar a sair de casa, ou então precisar de companhia, não quero mais andar de carro, isso é um trauma. Eu até posso sair de casa tendo traumas. Com certeza. Eu posso sair de casa se eu tenho Mas um você trauma. não vai fazer a mesma atividade. Mas, exato. Em algum momento aquilo vai me assustar demais. Eu posso desenvolver a síndrome do pânico devido a um trauma que não foi curado, que não foi tratado. Por exemplo, uma pessoa que dirige seu carro e sofreu um acidente, que não volta a dirigir. É um Isso trauma. não é medo, isso é trauma. Isso é um trauma. Não é que as pessoas falam, perca o medo de dirigir. Não é isso, não é medo de dirigir, isso é trauma. Não, calma, né? Essa hora realmente... Então eu tenho que entender que eu tenho um trauma e não um medo. Então não existe milagre para resolver o problema da direção. É que a gente vê às vezes, né? Perca isso. o medo de dirigir, pergunte-me como. Isso não é bem assim. Não é. Não é bem assim. Vai ter que ter uma investigação, realmente, uma anamnese bem elaborada. O que é uma anamnese? Várias perguntas estruturadas com foco realmente no trauma e através das respostas do paciente você consegue chegar no trauma. Então você tem que descobrir a causa, né? Realmente, por que eu parei de dirigir só porque eu bati? Às vezes não é só isso. Né? Porque na vida da pessoa, como eu falei, tem lá os trauminhas, os traumões. Os traumões. Né? Os traumas muito grandes, e aquilo eu vou guardando dentro de mim. Chega um momento que aí eu sofro um acidente de carro, pum, tudo aquilo explode. Aquilo que está no passado. Não mais o fator acidente, ele foi o desencadeante do meu trauma. E de toda a consequência, de tudo aquilo que eu guardei ao longo da minha vida, gerou um trauma. O término de um relacionamento pode ser também um trauma? Pode, claro que pode. O término, o nascimento de um filho, olha que interessante. O nascimento A depressão pós-parto é uma espécie de trauma ou não? Não. Depressão é uma coisa? Não, é depressão. Depressão é uma coisa, né? O trauma, ele desencadeia a depressão. Tá? Mas, vamos voltar lá. Antes da depressão tem algo. E é esse algo que chamamos de trauma. Né? Então, se eu realmente eu engravidei, tive um bebê, não me preparei, de repente tem uma criança ali na minha frente que vai depender de mim. Dependendo de você pro resto da vida. Pro resto da minha vida, e agora? Isso pode ser um trauma. Sim. Como eu disse, a pisada do grilo, há realmente a morte de alguém, há algo mais grave, um assalto, uma amputação é um grande trauma. Sim. Né? De repente eu tenho uma perna, um órgão, de repente eu não tenho mais. Um transplante pode ser um trauma também. E é engraçado, é assim, o que acontece com o ser humano? Né? Tudo vai depender das crenças que eu tenho, da educação que eu recebi, da estrutura familiar, aonde eu nasci, aonde eu cresci. É a partir daí que eu vou desenvolver ou não esse trauma. Porque ele pode existir, mas ele está guardadinho. Ele está escondido. Desenvolver vai ser só de você, só você consegue. Através da sua percepção. Não necessariamente quem não tem traumas não tenha problemas. Não. A pessoa só não desenvolve esse trauma. Isso, ele guarda. Por quê? A percepção que ele tem do mundo, perante o mundo, ele é uma pessoa que se supera a cada momento.
é uma pessoa resiliente. O que é uma pessoa resiliente? O resiliente é igual um elástico. Ele vai e ele volta à sua forma natural. Então, a pessoa resiliente é uma pessoa que ela teve um trauma, ela esticou, mas ao mesmo tempo ela consegue voltar à sua forma original, vivendo a sua vida, tendo qualidade de vida e mudando realmente, superando o trauma. Vamos voltar lá ao início da nossa conversa, quando a gente começou a falar dos traumas. Primeiro assunto que a gente falou foi morte. Isso. Perda de um ente querido. Que tipo de tratamento? Porque as pessoas acham que pensam que é o famoso vai passar. O tempo cura, vai passar. E muitas vezes não é assim. Qual é o tratamento dado? Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está passando por um momento difícil com uma perda de um ente querido, que ainda não desenvolveu o trauma em si, né? Ainda não chegou nesse ponto do trauma virar uma depressão, tá ainda tá nesse meio. O que dá para a pessoa fazer para melhorar esse estado de espírito? Eu vou falar duas coisas, tá? Ou você vai buscar ajuda profissional de um psicólogo para você conseguir falar, para poder estruturar aquilo que está dentro da sua cabeça. Ou, se você não tem acesso a um psicólogo, converse com alguém. Converse com um amigo, converse com a família. Por quê? A cada vez que eu falo daquele problema, daquele tema que me traumatizou, eu reestruturo novamente a história na minha cabeça. Cada vez que eu conto aquela história, por mais repetitiva que ela seja, eu estou dando um novo significado a ela. Entendi. Tá? Então Claro, tem que verbalizar de uma maneira ou outra, ou seja, para um profissional ou para alguém de confiança. Exato. Mas tem que pôr para fora tudo o que pensa. Fale. Você está sentindo a mágoa, a dor, a solidão, o que tiver, põe para fora. Coloque para fora, explique, encontre alguém que queira ouvir por várias vezes, porque normalmente é repetitivo. Né? Eu começo a contar novamente aquele trauma. E quem está ouvindo às vezes não tem paciência. Fica um pouquinho complicado. Então escolha alguém que goste de ouvir bastante você, o seu problema, e conte. Isso é válido para todo e qualquer tipo de trauma? Todos. Isso é neurológico. Qualquer trauma. A pessoa precisa verbalizar para ela entender o problema. Então acho que toda vez que a gente fala, é a mesma coisa do choro. Quando a gente chora, parece que lava. É porque a gente faz essa limpeza. E o falar também eu acho que é uma maneira de você lavar, de você tirar. E você comentou que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu acho que é o papel do bom amigo é ouvir. É ser o ombro amigo, que significa deixa a pessoa falar, compreenda que ela está passando por um momento difícil, e quantas vezes ela quiser contar a história, deixa ela contar. Não fica, você já me falou isso. Não corte, né, a fala da pessoa, eu já ouvi isso. Não, deixa ela falar mais um pouquinho, porque na cabeça dela, ela está estruturando um novo caminho. Olha. O neurônio está estruturando um novo caminho, uma nova conexão. E ali eu começo realmente a curar o meu trauma. A cura 100% de um trauma não existe, porque existe a memória. E não podemos apagar nossa memória. Não existe nenhuma medicação que fale, olha, tome isso e vamos apagar a memória. Não dá. Você comentou disso, tem um filme que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Já assistiu? Não. É um filme fantástico, assista que é sobre isso. E nesse filme com o Jim Carrey e com a Kate Winslet, eles tinham um relacionamento, eles se separam e é muito traumático. Os dois sofrem traumas com o fim do relacionamento. E, claro, é ficção. Né? Eles vão a um psicólogo que recomenda um tratamento em que é feita uma limpeza, como se fosse um apagar da memória. Então, a pessoa, durante o sono, eles entram, verificam onde estão os neurônios da memória da pessoa, dessa memória específica, e eles vão apagar essa memória. Então esse é o filme. No filme eles acham a saída para apagar. E no meio do filme ele não quer ser apagado da memória dela. Então ele vai voltando nas lembranças dela, tentando criar novas conexões de neurônios para ele fugir daquele caminho que ele está sendo apagado. Porque ele fala, não, eu não
Eu não quero apagá-la. Eu quero continuar na vida dela. Eu achei muito bacana, e é mais ou menos isso. Então, existe uma polêmica na medicina, até no final do ano passado, tivemos a informação, quem é da área tem algumas informações, que estavam realmente desenvolvendo essa medicação e os psicólogos são contra. E tem uma parte da área médica que sim, né? Não queremos dar uma medicação. Eu sou contra também, contra. Você apagar uma coisa que aconteceu na sua vida. Como assim? Você não pode apagar. Não. Seja bom ou seja ruim, aconteceu. Aconteceu. É a sua vida. O que você vai ter que aprender é superar. E não é gostoso aprender a superar? É verdade. Porque aí você se sente forte, poderoso e fala, olha só, eu superei isso. Eu consegui superar um grande problema. E você acha que dá para superar tudo? Que difícil, não? Dá para superar qualquer trauma tendo força de vontade? Como eu falei, os traumas eles não são esquecidos. Não, eles não são apagados. Dá para você são superados, amenizar. O trauma é como um corte. Isso. Ele vai fechar, mas a cicatriz vai ficar. O preguinho na madeira. Eu fiz. O furo vai ficar. O furo fica. Cabe a você saber lidar com aquilo, pôr um quadro na frente. Exato. O que você vai fazer com esse trauma? Né? Pôr uma pulseira na sua cicatriz, fazer uma tatuagem em cima. Ajudar outras pessoas. Entendeu? Mas dá para superar trauma. Dá. Basta querer. Às vezes a gente vê, falando de trauma, né? A gente vê, principalmente adolescentes, no término do primeiro amor, né? Ai, eu vou morrer, eu não vivo sem a pessoa. Como é que vai ser o meu dia amanhã sem aquela pessoa? E a gente vê o quão fácil a gente consegue superar algumas coisas, desde que a gente pare de pensar que é o fim. E depois o nosso cérebro, ele vai amadurecendo. No caso de um adolescente, daqui a pouco eu já envelheci, o cérebro ele amadureceu, eu aprendi coisas novas, eu fiz coisas novas. Aquilo já ficou no passado. É interessante isso. Outra coisa que é interessante, Jéssica, 10% da população tem transtorno de estresse pós-traumático. E não 10%. Sabe que tem. É a questão do medo, acha que é um medo. Acha que foi um acontecimento, passou, daqui a pouco você esquece. Para de ser medrosa. E não é assim, porque desencadeia outras coisas. Desencadeia, além da depressão, o transtorno de personalidade. Entendi. Um transtorno de ansiedade, a fobia, o pânico. Eu acho que é um assunto interessante para a gente tratar aqui no programa sobre pânico, sobre a síndrome do pânico. Eu tenho alguns amigos muito queridos, algumas amigas que têm síndrome do pânico e que chegam a parar de trabalhar. É problemático. Vamos falar sobre isso? Vamos, sobre síndrome do pânico? Então, se você tiver qualquer dúvida, inclusive, sobre síndrome do pânico, manda pra gente no nosso e-mail, tá aparecendo na sua tela, que a gente vai responder. Vamos. Marjorie, obrigada pela participação mais uma vez. Uma ótima semana para você. Igualmente, obrigada. Obrigada. Deixa novamente os seus contatos. Toda segunda-feira ela vem, deixa os contatos, esclarece as dúvidas pra gente, mas se quiser conversar, bater um papo e tirar daqui de dentro, verbalizar, passa os seus contatos. O do consultório é 2832-3676, o e-mail psiquer@psiquer.com.br. E eu também estou no Facebook do programa Tarde Show. Podemos ali bater um papo pelo Facebook, na mensagenzinha particular. Manda mensagem para Marjorie Lotufo, tem lá. Que com certeza ela, com essa simpatia toda dela, vai te atender com o maior carinho. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Jéssica. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.